Muito bom dia. Estamos aqui hoje, dia 21 de julho de 2026, uma data extremamente importante aí para os clientes do Conferir, porque hoje nós vamos apresentar um novo conceito de prestação de serviço para os seus clientes de imposto de renda e de pessoa física. É o IRPFM mensal, né, e o copiloto financeiro. Então, nós temos grandes novidades, nós temos. É um conceito ao qual você vai estabelecer ali um relacionamento um pouquinho mais próximo do seu cliente, e a ideia é que, com esse relacionamento mais próximo, obviamente, você consiga cada vez mais melhorar ali os rendimentos do seu escritório de contabilidade. Então, eu quero também apresentar para quem não conhece o Kleber, ele é nosso CTO, né? E ele vai falar também um pouquinho sobre a ferramenta, a plataforma e fazer a apresentação. Hoje, você sabe exatamente quantos clientes seus recebem acima de R$ 50.000 por mês? Será que esses clientes, por exemplo, eles não estão tendo ali o acompanhamento mensal e fazendo a retenção na fonte? Imagina quando você começar a analisar a contabilidade e verificar que não foi feita a retenção na fonte daqueles valores superiores a 50.000 por CNPJ. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar também a monitorar essa questão e nós vamos apresentar isso. Hoje a tributação mínima, né, progressiva até 10%, né, a retenção na fonte sobre os dividendos, ele acaba sendo também algo que muitas vezes você não consegue monitorar, e existe um redutor, um crédito para evitar a dupla tributação com o IRPJ. E o cálculo é melhor você fazer mensalmente, não anualmente, para não gerar uma surpresa lá para o seu cliente no imposto de renda em 2027. Os três erros que o contador vai cometer em 2026. Primeiro, descobrir o RPFM só na declaração de 2027. Segundo, não somar rendimentos de múltiplas fontes. Terceiro, não avisar o cliente sobre a retenção na fonte. Então, é uma oportunidade de assessoria de alta renda da década, né, desta reforma que teve aí através dessa lei 15.270 de altas rendas, ok? Kleber, fique à vontade então agora para fazer aí as devidas apresentações da nova ferramenta. Ok, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Acho que agora apareceu para Sim, todos aí, né? Então vamos lá. Então aqui é a nossa área de aplicativo do cliente, né? Então é a parte onde quando é dado o acesso ao cliente do contador, né? Ele tem esse acesso aqui para tanto que já existia na parte de orçamentos, os checklist, né? Toda essa parte já aparecia por aqui. Então agora foi incluído esse novo copiloto financeiro aqui, que é essa nova ferramenta. Então, o que que nós temos aqui nessa ferramenta? A gente tem essa parte de visão geral, onde vai aparecer todos os resumos e os dados consolidados, né? Que foram enviados e todos os arquivos, à medida que vai sendo fornecidos dados para a ferramenta, né? Então, e a ferramenta, basicamente, ela funciona, a melhor forma de utilizar ela é enviando os documentos. Você vai enviar os seus extratos de arquivos, extratos bancários, e ele vai a partir dali fazer a inteligência artificial, vai extrair esses dados e vai poder
buscar informações que são os valores, tanto de despesas e entradas e saídas, que vão alimentando essa ferramenta. Agora tô só perdi aqui os meus arquivos. Deixa eu só achar um arquivo para enviar. Então, basta o cliente do contador ele anexar todos os arquivos, extratos, cartão de crédito, as contas a pagar que ele tiver, que o sistema já vai fazer uma classificação geral e, além dele calcular o IRPFM, ele vai controlar o orçamento do cliente. É isso? Isso aí, vai conseguir fazer acompanhar todos os gastos do cliente ali e vai conseguir identificar quando está entrando na faixa do IRPFM, né, para os altos custos aqui, altos ganhos ali, né? Só estou localizando aqui que eu perdi o meu diretório. Ver se esses arquivos aqui vai funcionar. Então, ele faz a análise dos documentos que foram enviados e vai tentar extrair os valores que ele conseguir encontrar ali de despesas e receitas, né, para o nosso copiloto financeiro. Assim, demora um pouquinho, porque a IA está analisando todos os arquivos, procurando os valores dentro do arquivo, né? Daí ele vai extrair só a parte de. Essa IA, ela é própria do escritório contábil, né? Uhum. Então, não tem vazamento de dados, então tem todo um tratamento, né, das informações. Então, é importante salientar que é uma IA fechada, tá? Diferentemente quando você usa, por exemplo, um chat GPT, um Claude, um Gemini, gratuito, que você coloca os dados lá e quando você imputa esses dados, essas informações, elas acabam sendo uma informações públicas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em Tá. relação a isso, Uhum. e nós tomamos todo esse cuidado. Acho que eu acabei colocando os arquivos com muitas páginas, não foi possível. Ver se. Então aqui ele já tem os valores que ele foi. Apareceu alguns valores ali já, de meses anteriores, né, tal. A gente pode olhar aqui na parte de orçamento, ele vai trazer o resumo dos os valores que foram lidos ali, né? Então aparece, ele já classifica nas categorias, né? Então ele pegou receitas, ele acabou não pegando a despesa aqui, mas esses valores são os que vieram, que foram buscados ali, e a gente consegue adicionando também manualmente, caso a gente tenha um valor que não está exatamente no extrato ali, a gente pode ir adicionando eles, né? Então aqui na parte de vencimentos, você pode escolher o tipo, né? Então, se é um gasto com moradia, daí você vai dizer qual o tipo do gasto, então no IPTU, daí ele vai ter, ele é recorrente, mensal, nesse caso é parcelado, o valor, sei lá, 1.500, você pode fazer todas essas entradas da primeira parcela, vai ser dia 2, e a data da última parcela, você coloca aqui outra data. Daí, se adicionando as receitas, então ele vai até dizer que teve isso aqui tá atrasado o vencimento, porque ele já tá com uma data passada, né? Então a gente consegue fazer todo esse controle também. Então aqui ele E, tem, e o falou, interessante aí, né, Kleber, se você olhar lá, sugestões de contas, né, que tem ali dois ali, que acontece? Ele traz da declaração de imposto de renda aqueles bens que tem. Então, por exemplo, aqui
Uhum. Você nessa conta tem esse apartamento. Apartamento. Então, um Uhum. apartamento, o que que ele tem, né, de conta? Tem condomínio, tem IPTU. Então, ele já cadastra as contas que tem referente ao apartamento. Então, Certo. tem um carro. Então, ele já Uhum. cadastra o seguro do carro, a prestação do carro, ou mesmo a prestação do próprio apartamento. Então, ele já pode fazer esse cadastro com base nessas sugestões de contas que o próprio Ele copiloto pega, ele já faz. ele busca da declaração de imposto de renda que foi enviada do ano anterior, né? Então, É. do A arquivo que foi ideia é sincronizado. A ideia é simplificar a vida do seu cliente, né? De maneira que ele possa controlar toda a vida financeira dele aqui, né? E ajudá-lo no patrimônio. Lógico que é um primeiro, né? Uma primeira versão, e essa versão ela tem outras funcionalidades que Funcionalidades, né? vão vir ainda, que é, por exemplo, vai dar alguns insights para melhorar as aplicações financeiras, a vida financeira da pessoa. Então, tudo isso também já está em desenvolvimento. Então, aqui a gente também tem a outra aba de seguros, que daí seria para adicionar a pólice de seguro que o cliente tenha, né? Ele vai fazendo a inclusão aqui e daí faz um acompanhamento de quando vai vencer e tal, para ele não depender também só do contato do contador, do corretor, né? A gente também conseguir fazer esse acompanhamento, qual que é a data da próxima renovação, e ele vai ter todas essas informações que vai chegando por o sistema, né? Daí na aba de IPF, do IRPFM, ele faz todo o acompanhamento aqui dos valores que entram em cada uma das categorias, aplica as fórmulas para o cálculo do imposto, né? E daí vai indicar se entrou na faixa ou não entrou na faixa e se já consegue, já deve é, começar a fazer já fazer como que é os contribuições mensais, né? Que vai precisar ser feitas, contribuições mês a mês, não é isso, Maurício? Que vai ter no Não, aí IRPFM, vai ter a nesse caso provisão de valores. nesse caso é só retenção na fonte mesmo, né? Se Aham. houver. Então, só que aqui a gente já consegue analisar se esse cliente ele é um cliente que ele vai cair ali no IRPFM ou não, e aí já prestar uma consultoria para ele. Então, mostrar para ele que ele vai ter o impacto ali do imposto lá na frente. Então, muitas vezes aí a gente possa antecipar e melhorar, às vezes indicar uma aplicação financeira isenta, de imposto, que tem alíquota zero, às vezes fazer um planejamento tributário, abrindo uma holding para que os bens fiquem nessa holding, não haja a passagem do recurso na pessoa física, então todos os bens que forem comprar, compre direto pela holding, porque se, por exemplo, se a holding for sócia da pessoa jurídica, né? Então, os dividendos aí, nesse caso, não tem tributação, só tem tributação na pessoa física. Então, acaba valendo a pena. Mas, assim, não existe, obviamente, uma fórmula pronta, né? Cada caso é um caso, e aí entra o conhecimento técnico de cada um dos contadores para poder. A ideia é a gente dar essa ferramenta, avisar aqueles, eh, aqueles clientes que ultrapassam os 600 mil e fazer o acompanhamento junto com ele. Tá? Tem uma pergunta aqui, se esse modo copiloto ainda não está disponível no contrato atual vigente. Sim, já vai estar disponível no contrato atual vigente. Ele vai ter um custo adicional de R$ 4 por CPF, tá?
que nós vamos cobrar, obviamente, porque tem todo um custo ali de processamento, de inteligência artificial, mas nos primeiros 30 dias ali, nós vamos disponibilizar gratuitamente para você utilizar em todos os seus clientes e poder também cobrar deles essa prestação de serviço. Tem escritórios que a gente fez alguns pilotos que eles já conseguiram cobrar ali no mínimo R$ 50 por CPF. Então, a margem de lucro acaba sendo muito grande. Então, e não só isso também, né? Imagina você hoje ter aquele cliente que ele recebe do único CNPJ mais que R$ 50.000 e a contabilidade não está fechada, isso também, infelizmente, é comum, e aí não foi feita a retenção na fonte. Então, se não foi feita a retenção na fonte, o que que vai acontecer? Vai gerar uma multa aí muito grande, uma multa alta até, porque se a gente for pensar que é sobre acima de R$ 50.000, então se passou de 50, 51, 52, vamos arredondar para 60.000, nós estamos falando aí de R$ 6.000 de imposto, vezes 20% de multa, nós estamos falando só de multa R$ 1.200. Então, por mês. Então, imagina, né? Você ter aí 10 clientes nessa situação, vai ter aí um ônus aí de quase R$ 12.000 por mês, mais juros e fora o estresse que isso vai gerar com o cliente, com possibilidade até de perder o cliente. Então, a ideia é que o sistema ele avise você caso a pessoa ele receba de um único CNPJ acima de R$ 50.000, e aí você faz todo esse tratamento sem que haja ali a necessidade de olhar na contabilidade. Depois você pode checar, obviamente, na contabilidade, ter outros meios e tal, mas é uma ferramenta a mais aí que vai ajudá-lo no dia a dia. Eu acho que tem uma pergunta ali também sobre o formato de arquivos. A princípio, ele consegue ler PDFs, imagens. Eu acredito que basicamente no começo estão esses aí. Talvez a gente consiga validar também Excel, alguma coisa desse tipo. Mas a princípio, imagens dos extratos ou PDFs gerados, ele vai conseguir ler. E tem uma pergunta: você tem uma sugestão de checklist de arquivos, de extratos, pagamentos, cartões, colégios, financiamentos, conforme foi falado? Lá no template, né, que você pode, template mensal, você pode fazer uma edição é, quando mandar para o cliente. Então, você pode mandar para ele um template com as informações para ele mandar para você, né? E não só isso, também compra e venda de ações, né? Que é algo que também a gente já está vendo aqui também, da gente fazer os cálculos ali das ações também. Enfim, então nós estamos fazendo com que essa ferramenta seja uma ferramenta da pessoa física, que ela possa ter ali um controle financeiro e também que possa ajudar o contador ali já fazendo mensalmente a declaração de imposto de renda. Então, assim, é uma construção que nós vamos fazer junto com todos vocês, tá? Não é uma ferramenta que ela está 100% pronta, tá? A gente vai melhorá-la, por isso que a sugestão de vocês, ela é fundamental, tá? Tem algumas perguntas que me chegaram também aqui pelo WhatsApp, que é interessante aqui.
É, vamos lá. É, funciona para o cliente que tem holding? Sim, funciona, né, para qualquer tipo de cliente. Então, se o cliente tem holding, por exemplo, lógico que também funciona, porque os rendimentos que eventualmente ele paga lá através da holding, se ele tiver um controle financeiro, ele pode também imprimir em PDF e colocar controle financeiro da holding, né? Isso até nós atendemos ontem um conselheiro que falou sobre esse ponto, né? De que tem algumas despesas que são pagas na empresa, né? E são da pessoa física. Como é que faz isso? Então, a pessoa vai ter que informar isso no sistema, ou mesmo pegar o controle do que foi pago, ou mesmo mandar a documentação do que foi pago e colocar dentro do sistema. Ele pode colocar o boleto lá, não tem problema nenhum. O sistema vai ler e vai classificar, ou se não classificar, ele vai pedir para classificar qual que é a despesa. E se o cliente recebe de várias fontes? Ótima pergunta, né? Se ele recebe de várias fontes, não tem que se falar de retenção na fonte, nesse caso, exceto se uma das fontes ultrapassar os 50 mil. Mas, nesse caso, o que precisa fazer é analisar qual é o impacto do imposto que vai ter para ele dentro do imposto de renda, que ele vai declarar no ano que vem, e já fazer o cálculo. Preciso fazer algo manual todo mês? A única coisa manual que eventualmente você vai ter que fazer é enviar um comunicado para o seu cliente, mas isso também a gente já está vendo de enviar, você deixar programado para mensalmente enviar um e-mail comunicando o seu cliente. E aí, uma das questões que é de extrema importância é a responsabilidade que aí você transmite para o seu cliente. Por quê? Se ele não, eh, se ele não, ah, ah, por exemplo, se ele não Alimenta. te enviar, a responsabilidade é dele, não é mais sua, entendeu? De fazer a retenção na fonte. Então, é uma obrigatoriedade que você pode fazer um comunicado para ele, que ele precisa te mandar essa documentação para que você possa fazer a retenção na fonte. Caso contrário, aí também, né, não há o que se falar sobre esse ponto aí de responsabilidade técnica do contador. Tem mais uma pergunta aqui, que é a partir de final se criou uma nova obrigatoriedade de informações para a Receita Federal na aquisição de criptos. Conseguimos controlar e gerar essa informação? Por aqui não, por enquanto não. Não tem essa informação aqui na questão de criptos ainda e nem gerar nenhuma obrigação acessória para a Receita Federal. Se eu não me engano, essa obrigatoriedade são das empresas que fazem a custódia das criptomoedas, né? Ou para quem faz a própria custódia, né? São poucas pessoas, então a gente não tem ainda esse número aí para poder fazer essa obrigatoriedade, tá? Tem uma pergunta na aba IRPFM, tem a separação do lucro isento e do lucro tributável? Poxa, é ótima pergunta, muito obrigado pela pergunta. Nós colocamos aqui um item ao qual vocês poderão informar a ata, né, que foi aprovada agora em 31 do 12 até 31 do 12 de 2025, foi prorrogado depois para 31 do 12 de 26, 31 de janeiro de 26,
Então, o valor que tiver lá. Então, até tem lá um valor, um exemplo. Uma empresa ela destinou os lucros aos sócios a serem pagos 2026, 2027, 2028, R$ 1 milhão. Então, você vai colocar aqui R$ 1 milhão, né, para esse sócio. E até R$ 1 milhão ele entra como totalmente isento. Ultrapassou R$ 1 milhão, ele já vai calcular automaticamente como um lucro tributável, né? Você tem aí onde que coloca ou coloca junto de todas as informações, Kleber? Envia como documento mesmo ali. Ele Como reconhece que é documento. ata ali, né, daí ele faz a extração do valor. Ele já está treinado, né, para poder fazer esse reconhecimento aí da ata, né, e o valor. Bom, vamos lá. E, Kleber, como que eu vejo hoje quem são os meus clientes que eles têm IRPFM dentro do Conferir? Dentro do conferir o que a gente tinha até o ano, até antes da ferramenta, né? A gente estava sempre buscando pela última declaração. Então, pela última declaração, ele trazia uma lista no dashboard ali, né? Deixa eu tentar, não sei se já abro aqui para localizar. Opa. É isso. Então ele traria, ele tinha essa contagem aqui de clientes que se enquadram no IRPFM. Então aqui a gente está no ambiente de teste, né? Então tinha um usuário de teste aqui. Então ele traz a lista de quais clientes que, através da declaração, teve o rendimento superior, né? Que se enquadravam na nova regra ali. Então, Perfeito. Então, você também vai ter essa informação, né? Sabendo quais são os seus clientes eh, que estão ali na base do IRPFM e você vai poder fazer ali a busca de quem são, tá? Aqui é uma contribuição do Marco, ele me passou por WhatsApp, eu ia falar agora, mas ele também colocou aqui no chat. O que era anual passou a ser mensal, a qual os nossos clientes estão mal informados. O melhor é saber comunicar aos nossos clientes o famoso risco que estamos aliviando a eles terem, tá? É, também vale salientar que nós estamos trabalhando aqui para que lá no IRPFM o seu cliente ele coloque o cartão de crédito e já faça o pagamento através do cartão de crédito para você. Então já deixa lá em débito automático. Então, vou cobrar 50 pau desse cliente, R$ 50 desse cliente. Então ele já coloca lá o cartão de crédito e mensalmente já vai debitando no cartão dele. Mas eu não trabalho com cartão de crédito. Aqui no Conferir a gente tem uma parceria com a Asas e você pode abrir a sua conta lá e ter acesso aí ao recebimento via cartão de crédito. A Asas é uma ótima plataforma de recebimento, tem taxas super boas, né? Super competitivas com qualquer banco comercial e vai agilizar muito esse processo aí junto ao seu escritório contábil. Então, essa é uma feature que a gente está finalizando para que você possa cobrar também do seu cliente de uma forma mais automática. Um outro, uma outra questão, né, bastante importante, e aí eu vou fazer depois alguns vídeos, então é importante vocês me acompanharem no Instagram, né? Para você poder ter uma abordagem do IRPFM junto ao seu cliente. Então, para quê? Para que você possa transformar o alerta do Conferir em uma assessoria
paga, né? Então, nós vamos fazer aí algumas lives, né, para os nossos escritórios parceiros e passar também esse material para vocês, de como você fazer isso. Então, primeiro, né, você passar uma mensagem de abertura pelo WhatsApp para o seu cliente com o objetivo de gerar a reunião, não explicar o imposto no chat. Até porque, se é um cliente que tem alta renda, se o cara ganha mais de 50 mil reais, é um cara que ele não está ali só para ler, interpretar e decidir. Ele, né, ele quer uma explicação um pouquinho mais detalhada, um atendimento um pouco mais personalizado, um pouco mais prime. E aí você fala, olha, olá, tudo bem? Fiz uma análise aqui no escritório, identifiquei que os seus rendimentos de 2026 se enquadram na nova tributação mínima do IR, o IRPFM, o que entrou em vigor em janeiro. Isso tem impacto direto no seu bolso mês a mês e existem decisões que, tomadas agora, mudam bastante o resultado no fim do ano. Consegue 30 minutos essa semana para eu te mostrar os números? Já deixei o cálculo pronto, tá? Então, por que isso vai funcionar? Primeiro, você fez uma análise, então uma proatividade o cliente não pediu. O impacto disso no bolso, mês a mês, cria uma urgência real para ele. Ah, já deixei o cálculo pronto. Gera o quê? Uma autoridade. Pô, o cara tá olhando para mim nos bastidores enquanto eu não estou pedindo nada, né? E nunca, né, explique a lei no WhatsApp. A explicação é a reunião. Na reunião que você vai fazer a explicação. Bom, roteiro da reunião. Antes de mostrar os números, você explica para ele, né, explica para o seu cliente todo o contexto, né? E aí você explica o essencial da Lei 15.270/2025, vigência em janeiro. Eu até acredito que todos vocês já fizeram muito desse trabalho, até para poder aprovar aí as atas de reunião. A tributação mínima progressiva até 10% para altas rendas, retenção de 10% na fonte sobre dividendos acima de 50 mil por mês por empresa. E aí você explica o número dele, né? Abre o conferir na tela, mostra o cálculo do próprio cliente, né? Então o cliente precisa ver o valor em reais do imposto mínimo, né? Isso dentro lá do conferir, na parte do contador, não aqui na parte do cliente, tá? É, e aí você vai apresentar dois, três caminhos possíveis: reorganização do fluxo de dividendos entre empresas, revisão do mix prolabore versus lucros, planejamento do redutor, estrutura de holding quando aplicável. Então, você apresenta algumas possibilidades, né, a estudar, não como promessa de economia. Porque se você já chega lá na reunião falando, olha, isso vai gerar uma economia de X, de Y, de Z, ele não vai dar valor ao trabalho que você vai fazer. Então, você vai ter que gerar uma segunda reunião e aí depois você faz o fechamento, né? Existem dois caminhos, né? Ou você paga o IRPF cheio, ou a gente estrutura um acompanhamento mensal para otimizar isso dentro da lei, né? Quer que eu elabore uma proposta ou tem três propostas aqui para fazer isso. Ah, isso daí é o quê? Você está vendendo para o seu cliente um conceito, você está mostrando para ele você está educando ele, né? E depois você vai entrar com a venda de serviços. Se você quiser vender todos os serviços ali, já vou empurrar uma holding, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo, tal, tal, ele não vai comprar absolutamente nada. Ele vai querer, muitas vezes, ouvir uma segunda opinião, não de outro contador, às vezes de um amigo, né? Então, por isso que o acompanhamento ele acaba sendo muito melhor para que depois ali de 3, 6 meses ele tome uma decisão um pouco mais definitiva. E aí esse ticket de R$ 50 por mês ele pode virar um ticket de 50, 100 mil reais numa holding, né? Depende, obviamente, do patrimônio da pessoa. E aí, algumas objeções
que possam acontecer. Ah, isso não é coisa só para super rico? Então aí você pode falar, não, a faixa começa em 50 mil, somando todas as fontes que você tem. E pelo que eu apurei, no ano passado você tem muito mais que 50 mil. Você recebeu X mil reais aqui, conforme está aqui no IRPF-M, aqui do Conferir. Meu imposto não é retido automaticamente, né? Aí você vai falar, não, a retenção é só uma antecipação e só pega dividendos. Quanto custa essa assessoria, né? E aí você faz manda uma proposta depois para ele, né? E aí depois você fecha toda a reunião, tá? Então, eu vou passar esse material, um e-book, né? E aí vai ter toda essa guia para vocês fazerem essa abordagem no, no, para os seus clientes, tá? Bom, tem uma pergunta interessante aqui, ó, Kleber. Emitimos a lista de clientes sujeitos à tributação, porém foi somado valores de herança, onde fica a exceção. Então, aqui já calcula, inclusive, a exceção, tá? Então, no IRPFM do Conferir, ele vai calcular o que é a exceção. Então, ele vai mostrar somente a base de cálculo para o IRPFM. Então, aqueles rendimentos que são excluídos ali, na hora de calcular o IRPFM, eles já são excluídos ali dentro do conferir dentro do sistema. Se você ainda não é cliente, peça uma demonstração para que a gente possa fazer esse tipo, te demonstrar como que isso funciona. Tem mais uma pergunta aqui. A retenção na fonte acima dos 50 mil é feito pela PJ ou é pela pessoa física? Não, a retenção na fonte é feita pela pessoa jurídica. Então, por exemplo, se a pessoa recebeu 60 mil reais, esse é o valor líquido. Então, tem que fazer ali a regrinha de três para chegar no valor bruto e pagar o imposto que era devido. Então, desde que, obviamente, esse valor não tenha sido aprovado numa ata ali no final do ano. É possível fazer uma demonstração agora de como colocar os documentos, as informações para apurar as informações? Olha, nós já fizemos, né, essa demonstração aqui. É, Kleber, se você quiser, eu posso fazer Você aqui também compartilha? do meu. É, Aham, você acha que eu tenho arquivos melhores aí que eu tô e aí procurando os arquivos de teste aqui. eu vou Uhum. deletar os arquivos que eu fiz, só para a gente poder fazer uma nova. Então, vou pedir alguns segundinhos aí para todos vocês. Então, assim, também, pessoal, nós temos, né? Todos os dias treinamentos das 8h30 às 9h30 da manhã. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês entrem nesse treinamento para que essas dúvidas elas possam ser sanadas. Qualquer sistema, o que for, ele tem ali um tempo ali de aprendizado. Então, precisa, obviamente, analisar, né, e aprender ele de fato. Aqui, ó, você vai ter sempre um tutorial, né, que ele vai passar como funciona, né,
Aí eu adiciono aqui todos os documentos, né? Então, vem aqui. Aqui são dados fictícios, tá? Então, produzidos por inteligência artificial, não são dados reais. Ele está analisando os documentos e ele está colocando, né, um por um, cada um dos meses. Ele já faz totalmente a classificação. Essa demora também a gente está trabalhando, tá? Como está em ambiente de teste, então demora um pouquinho mais, mas a gente está trabalhando para não ter essa demora tão grande lá na ponta para o cliente, porque o cliente vai ficar impaciente aí com essa demora que tem. Kleber, se tiver mais alguma pergunta aí, se quiser ir lendo para a gente responder enquanto faz a. Aham. Então, falando da imagem para melhorar o tamanho, eu acho que agora já deve estar melhor, né? Empresas que enquadradas no lucro presumido, que possuem receitas brutas trimestrais superior a 1.250.000, terão um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção sobre a parcela excedente no IRPJ a partir de janeiro de 2026. Essa daí eu acho que você vai ter que ler melhor, entendeu? Ó, então, ele fez a Certeza. leitura dos documentos, né? Então, janeiro, fevereiro, né? Então, tem alguns documentos que ele não conseguiu processar, né? Ele pede para reprocessar esse documento. Os vencimentos, então ele acaba verificando todos os vencimentos que tem, né? Então, se está atrasado, se não está, eu marco aqui como pago, ele já entra como pago. Então, aqui um outro caso aqui também que eu posso, 20/7, né? E assim tem sugestões de contas, então, por exemplo, aqui ele traz o apartamento que está lançado na declaração, ele coloca o valor do IPTU e você coloca, né, o valor do IPTU e coloca a data de vencimento, né? Então, se você tiver outros bens, ele vai colocando aqui também. Aqui ele coloca qual que é o tipo, né? Então, alimentação, né? Então, supermercado, refeições fora. Então, tipo, se é à vista, eu gastei R$ 1.000, né? Então, vamos dizer que foi ontem, dia 21/7/2026. Eu adiciono. E aí, sucessivamente, tá? Eh, Aí depois tem a questão dos seguros, eu posso adicionar uma pólice de seguro aqui e ele vai ler qual que é a seguradora ou mesmo fazer
ou adicionar, é um veículo, né? Qual que é a seguradora? Dizer que seja Porto Seguro, valor mensal é R$ 2.500, cobertura 100.000, prêmio 100.000 e a data da renovação. Então, até dia 31/7. O que que o conferir vai fazer? Ele vai avisar o cliente que vai renovar que vai vencer a apólice, tá? Então, ó, ele já vai ter todas as apólices de seguro aqui. E aqui o IRPFM, né, que ele calcula o quanto que esse cara ele recebeu até agora e quanto que ele tem ali, se ele vai estar na base do IRPFM ou não, tá? Então, assim, aqui é uma apresentação rápida, até pelo tempo que a gente tem. A ideia agora é a gente lançar colocar no ar para vocês poderem. Primeiro utilizam consigo mesmo, né? E depois aí você começa a lançar na sua base de clientes. Faz pouco, faz 5 clientes no máximo, e depois vai aumentando a base até chegar em todos os clientes que vocês têm. É, deixa eu, vamos lá. Essa pergunta de empresas enquadradas no lucro presumido terão acréscimo nos 10% do total. Suspensão, cadastro, empresa, parâmetros. A partir se a empresa possui decisão liminar. Então, eu não entendi a pergunta, porque assim, essa questão aí dos 10% acima de 1.250.000 é mais voltado aí para a pessoa jurídica, né? Nesse caso aqui, o IRPFM, ele é voltado à tributação da pessoa física. Então, ela não tem uma correlação entre uma e outra. Pô, tem a correlação, por exemplo, no cálculo do redutor, quando você vai calcular o redutor, e aí esse 10% que você pagou a mais ali, que o cliente pagou a mais na empresa, ele pode entrar no redutor para chegar nos 34% do IRPFM. Então, nós estamos falando aqui do imposto que é o IRPF-M, tá? Nós não estamos falando de lucro presumido, de lucro real, simples nacional, daqui a pouco tem o IBS, CBS, enfim. Então, nós estamos falando aqui do IRPF-M. Bom, nós vamos então lançar aí um e-book, né? Ah, contendo aí algumas informações e também como vocês abordarem os clientes. Então, fiquem ligados no meu Instagram, no Instagram do Conferir, né? Se você não me segue ainda, o meu Instagram é mauricio.gessia, né? Ou no Instagram do Conferir, @Conferir Online. Kleber, muito obrigado, parabéns Ah, aí pelo trabalho e vamos aí fazer acontecer esse novo conceito, nesse novo trabalho aí das declarações de imposto de renda pessoa física. obrigado pela apresentação aí. Vamos lá, vamos, vai dar certo. Tá bom, então. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos. Obrigado aí, Rafael, Bárbara, pelo trabalho aí nos bastidores. E até a próxima, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.